Natal chegando, então bora fazer alguma coisa 3D para comemorar esse momento mágico que é o Natal. E que sinceramente eu gostaria de comer uns 3 panetones sozinho. Neste tutorial você vem junto comigo criar esta árvore 3D usando o Cinema 4D. E relaxa que vai ser fácil. Chega mais. Cinema 4D aberto, pelo menos eu abri meu Cinema 4D, espero que você tenha aberto o seu aí também, hein? O que a gente vai fazer, ó? Quando você abre o Cinema 4D, a gente vai começar a criar os elementos mais básicos. Então aqui do lado direito, você pode clicar e segurar, e você tem vários elementos básicos. A gente vai clicar aqui nesse aqui, ó, que se chama, cadê que eu me perdi aqui, ó? Cone. E aí, o que acontece? Quando você cria esse cone, você vai perceber que aqui embaixo, na base dele, ó, não parece uma coisa bem arredondada, parece que tem umas linhas retas assim, não parece, ó? Aqui, tá vendo isso? Tô vendo! Então isso acontece por quê? Porque se você deixar o cone selecionado e vir aqui do lado direito em Attributes, Object, você vai ver que a gente tem essa opção aqui, ó, de Rotation Segments, que são quantas divisões ele vai ter na rotação dele. Aqui o padrão é 16, eu acho que uns 32 tá legal, porque ele já fica um pouquinho mais sutil ali, não fica super arredondado, mas já dá uma melhorada. Outra coisa é que, para isso que a gente quer fazer, que é a nossa árvore de Natal maravilhosa, eu acho que ela tá muito alta, então você pode vir do lado direito ainda em Attributes, Object, e aqui na opção de Height, que é altura, em vez de 200, eu vou digitar aqui, ó, 150 e dar um Enter, então eu vou deixar um pouquinho mais baixo. Nossa, mas é quase imperceptível. Então é quase imperceptível, mas não é. Quando a gente colocar aqui as 3 na sequência, você vai ver que vai fazer muita diferença. Outra coisa, aqui eu queria que essa base desse cone fosse mais arredondada. Então o que a gente faz? Ó, deixa o cone selecionado e aqui embaixo você clica nessa opção. Clicando aqui, você pode vir nessa parte aqui em cima e clicar na opção de linhas. O que a gente vai fazer? Quando você tem qualquer objeto 3D, ele tem 3 opções que a gente pode manipular. Nossa, 3 opções? Exatamente, você tem a opção de pontos, linhas ou polígonos. As linhas são essas conexões que a gente tem aqui, ó. Você tem linhas na vertical, linhas na horizontal. A gente tem aqui essa quantidade de linhas bem na parte de baixo. O que você pode fazer é, aqui em cima você vem na opção de Select. Depois você vem na opção aqui de Loop Selection e você clica em qualquer uma dessas linhas aqui da parte de baixo, ó. Clicou? Cliquei! Então o que você faz? Botão da direita em cima de qualquer uma delas e vem na opção aqui, ó, de Bevel. Com Bevel você pode clicar e arrastar em cima dessas linhas, ó, e automaticamente ele vai criar um vão ali. É como se ele pegasse uma linha e dividisse em 2. E aí enquanto você faz isso, do lado direito, aqui na opção de Attributes, nossa, mas tudo é esse Attributes? Então, basicamente tudo. Aqui é o painel assim mais importante que você tem, né? Você tem a opção de Offset, que é a distância entre essas linhas novas. Aqui a gente pode colocar, eu acho, uns 25 mais ou menos. E aqui nessa opção de Subdivision, são quantas linhas novas ele cria. Quanto mais você colocar, mais arredondado ele fica. Eu acho que aqui, Subdivision, uns 10, que ele arredonda bem. Para finalizar, é só clicar numa área vazia aqui em cima, né, numa área qualquer, e aqui você pode voltar para essa opção, que é a opção de você manipular o objeto inteiro. Então, quando você tem o objeto igual a gente fez clicando aqui, você tem a opção de pontos, linhas ou polígonos, e essa aqui serve para mexer no objeto inteiro. Agora, eu sei que eu estou fazendo algumas coisas aqui, você vai dizer, nossa professor, o Cinema 4D parece muito confuso. Então, se estiver muito confuso, o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como você começa no Cinema 4D, porque lá eu explico as coisas mais básicas. Coisas que eu não vou explicar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse cone que a gente fez em 3. Eu poderia clicar e arrastar, mas eu vou usar uma função aqui mais da hora. O que você faz? Aqui do lado direito, ó, você clica nessa opção. Essa opção vai ativar o Cloner, que é uma função que basicamente duplica os elementos que a gente tem. Aqui no painel de Objects, você arrasta o cone para dentro do Cloner. É só fazer isso, ó. Clicou e arrastou, soltou lá dentro. Quando você faz isso, automaticamente você percebe que ele já fez vários deles. Tá vendo aí? Um monte. Só que acontece o seguinte, se você selecionar o Cloner, aqui embaixo, ó, em Attributes, Object, você vai mudar essa opção aqui, ó, de Mode para Linear. Então ele vai fazer uma sequência agora de cones, um depois do outro. Eu queria, né, que esses cones eles fossem um pouco menores, assim, conforme porque assim, basicamente, o que ele fez, né? Ele pegou o de baixo, duplicou uma vez para cima e mais uma vez para cima. Eu queria que conforme eles fossem avançando para cima, eles ficassem menores. Então, para isso, seleciona aqui o Cloner, é só clicar sobre ele. E aí você vem aqui, ó, clique e segura nessa opção e você coloca essa aqui, se chama Step. O Step, presta atenção, eu sei que ele mudou aqui, nossa, professor, o que ele tá fazendo? Calma. O Step, por padrão, ele vai fazer uma modificação progressiva
duplicava nos objetos. Então, conforme ele duplicou os elementos, os que estão mais acima vão ficar maiores. Mas não é isso que a gente quer, né? Então você seleciona o Step, vem aqui embaixo em Parameter, e nesse Parameter, nessa opção aqui de Scale, só confirme se está ativado aqui, né? Esse Scale, ativa ele, e ativa esse Uniform Scale também. E esse Scale aqui embaixo, em vez de 1, você vai colocar menos 0,3. E aí você dá um Enter. Então o que ele fez? Ele entendeu que a gente tem o objeto aqui, depois ele foi duplicado para cá, diminuiu um pouco o tamanho, conforme ele duplicou para cá, ele diminuiu mais um pouquinho o tamanho também. Agora, o que a gente poderia fazer é o tronco, porque aqui na verdade é como se fosse aquela partezinha da árvore, né? As folhas verdes. Mas elas não estão verdes. Calma, a gente vai fazer isso depois. Então aqui faz o seguinte, ó, seleciona o cone, e aí você pode pressionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu copiei e colei. Ao colar, ele aparece aqui em cima. E aqui ele basicamente está na mesma posição. Então o que você faz? Confirma se você está nessa opção, que você pode manipular o objeto. E com essa ferramenta de movimentação, ó, você pode descer um pouquinho o objeto. Desceu? Desci, professor! Então o que você faz? Vem aqui agora nessa ferramenta de escala, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouquinho aqui nesse quadradinho verde, ó. Então clique e arrasta. E do lado de fora, em qualquer área vazia, ó, você clica e arrasta para diminuir o objeto inteiro. Pode ser mais ou menos isso. Com a ferramenta de movimentação, de novo, a gente sobe um pouquinho. Então é como se fosse o tronquinho ali da árvore e essas três partes que são as folhas que a gente tem. Agora, o que eu vou fazer com a nossa árvore é colocar uma estrelinha bem aqui em cima. Ai, vai ficar lindo, pelo menos eu acho. Então o que você faz? Ó, clica aqui, segura nesse quadrado e você coloca essa opção aqui, ó, que se chama Star. Quando você coloca o Star, por padrão, ele fica bem no meio da tela. Se você quiser ver só ele por enquanto, você clica nesse botão, ó. Esse botão é a opção de Solo. Ai, nossa, mas o que é o solo? O solo vai fazer com que você enxergue só esse objeto. Os outros ainda existem, mas por enquanto a gente está enxergando só esse aí. O que a gente faz? Ó, com o Star selecionado, Attributes, Object, que a gente já foi várias vezes, eu vou mudar essa opção aqui de Inner Radius para 10. Que é o tamanho da estrela na parte de dentro. O Outer Radius é o tamanho do lado de fora. Então eu vou colocar uns 25. E aqui na opção de Points, eu vou colocar 4. Então é uma estrelinha aí, ó, de 4 pontinhos. O que eu posso fazer? Eu posso agora criar uma profundidade nela, porque por enquanto ela não é nada, ela é só uma forma de estrela. Então o que você faz? Vem aqui do lado direito, ó, você tem essas opções, clique e segura, você coloca aqui, ó, Extrude. E no painel de Object, você arrasta o Star para dentro do Extrude. Pronto, ele já tem uma profundidade. Nossa, professor, mas tá muito profundo, tá muito grosso. Eu sei, vamos consertar isso. Então seleciona o Extrude e lá embaixo, ó, Attributes, Object, a gente muda o Offset aqui, que é a profundidade. Eu acho que é um offset aqui de uns... sei lá, uns 10. Acho que já tá bom. E para deixar aqui os cantos arredondados, você pode vir nessa opção aqui de Caps. E no Caps, ó, você tem bem aqui embaixo a opção, ó, de Size. Esse Size você pode aumentar, tá vendo? Ó, ele vai suavizar aqueles cantinhos ali. Eu acho que um Size de 3 aqui já tá bom, ó. Agora, beleza. Uma vez que a gente fez a estrela, tá linda e maravilhosa, clica de novo nesse botão, ó, que a gente consegue ver todos os elementos. Quando eu faço isso, eu não enxergo a estrela, porque a estrela está muito pequena, bem aqui no meio. Ó, então o que você faz? Seleciona o Extrude, que é o objeto que está com toda a estrela, e usando a ferramenta de movimentação, vem na seta verde aqui, ó, e sobe. Então a gente consegue enxergar a estrelinha já por aqui. Pelas 4 telas do Cinema 4D, você pode vir aqui, por exemplo, aqui de frente eu acho que tá legal, mas de lado, que é essa opção aqui, ó, a gente pode usar a seta azul para jogar um pouquinho para frente. E talvez com a ferramenta de rotação, que é essa aqui, ó, você pode clicar diretamente na tela aqui, ó, em qualquer lugar vazio, ó, e a gente gira, tomba um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, só para dar uma diferença. Com a ferramenta de movimentação, eu posso clicar numa área vazia também, ó, e mover em qualquer local. Não esqueça, essa movimentação que eu tô fazendo tem a ver com qual tela eu estou. Essa aqui a gente enxerga de cima, essa a gente enxerga de frente, essa de lado e essa aqui na perspectiva, que é o que a gente está usando aí até agora. Então tá aí, nossa estrelinha. Aqui acho que ela ficou meio tombada demais, né? Não sei não, vou destombar um pouco e posicionar de novo aqui um pouco para frente, ó. Então tá tombada, mas não tá tanto assim também. Agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um pequeno detalhe, que são como se fossem algumas faixas que vão ficar aqui em volta dela, tipo uma aqui, uma aqui, uma aqui, e depois a gente coloca aquelas bolinhas por último. Então para fazer essas faixinhas, presta atenção, clica aqui nessa opção, ó, e segura. E aí você pode vir nessa opção aqui de Circle. Ele faz um círculo gigantesco. Por padrão, esse círculo vai ficar sempre desse tamanho, mas a gente pode mudar. Então seleciona o círculo por aqui, ou clicando sobre ele aqui, vai em Attributes, Object, aqui a gente tem a opção de Radius. Ele está muito grosso. Eu acho que eu vou colocar uns 80. E aí, ó, esse aqui vai ser basicamente o que vai girar em volta dessa parte. Só que ele está no ângulo errado. Então, em vez de plane aqui XY, a gente vai colocar XZ. Agora sim, ó. Então ele está no ângulo certinho que a gente quer. Só que esse objeto, assim como a nossa estrela,
estrela não é nada ainda, ele é só uma forma, então eu preciso criar uma certa profundidade aqui. Ah, já sei, professor. Você vai de novo na opção aqui e coloca aqui Extrude. Não, porque o Extrude aqui não vai funcionar porque a gente quer. Nesse caso, antes de usar uma opção ali, eu vou selecionar o círculo e a gente pressiona Ctrl C, Ctrl V. Então eu acabei de duplicar esse círculo. Esse círculo aqui, eu vou colocar ele um pouquinho menor aqui na opção de Radius, uns 2, eu acho que tá bom. E nessa opção de Plane, eu vou deixar do jeito que tava, que é XY. Para você entender o que aconteceu com ele, você pode ativar a opção de solo aqui, ó. Então fica um círculo bem pequenininho e ele tá alinhado aqui como se fosse pro fundo da nossa cena. Eu vou voltar aqui a opção de solo, ó, e agora eu vou unir isso. O que eu quero fazer basicamente é o seguinte, eu quero pegar a espessura, no caso a grossura do círculo aqui de dentro e fazer com que toda a borda desse aqui, ó, fique com aquela espessura. Então o que você faz? Clica aqui e segura. Vai usar o Extrude? Não, já falei que o Extrude não. A gente vai vir nessa opção aqui que se chama Sweep. E esse Sweep, ó, você vai jogar os dois círculos dentro dele. É só arrastar, ó. Joguei o círculo 1 e agora joguei o círculo aqui também. Quando você faz isso, presta atenção, cuidado com a ordem que você colocou isso assim, ó. Esse círculo 1 vai ficar sempre embaixo do Sweep, ó. Então primeiro o círculo aqui embaixo, em cima dele o círculo e os dois dentro do sweep. Olha só, então ficou essa partezinha ali arredondadinha. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos posicionar isso. Então visualizando aqui de frente, e talvez fique até mais fácil aqui de frente a gente colocar essa opção, ó, de display. Você coloca aqui, ó, Grid Shading Lines. E de lado eu também vou colocar aqui no display, ó, Grid Shading. Ou Grid Shading ou Grid Shading Lines. Tanto faz, porque o Lines ele talvez atrapalhe, ó. Então eu vou selecionar, presta atenção, hein? Eu vou selecionar o Sweep com a ferramenta de movimentação aqui de frente mesmo, ó. Pela seta verde, a gente pode descer um pouco talvez para cá. E aí eu já vou aproveitar e já fazer algumas modificações também. Então aqui, ó, deixei nessa posição, eu vou duplicar isso aqui tudo. Então, para ficar mais fácil, ó, eu vou duplicar o sweep. Seleciono o sweep, tá? Esse aqui, presta atenção, esse aqui é o de baixo. Então, seleciono o sweep, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, o sweep 1 é esse que a gente vai colocar no meio agora, ó. Sobe ele um pouquinho mais ou menos aqui. Duplica de novo o sweep 1, ó, Ctrl C, Ctrl V. E usando a ferramenta de movimentação, sobe um pouquinho. Beleza. Só que eles estão meio largos ainda, né? Olhando por aqui, ó, a gente tem que deixar eles um pouquinho menores. Só que ao invés de alterar pelo sweep, você vai alterar sempre pelo círculo que está dentro do sweep. Então, olha só, esse primeiro sweep é o de baixo. Beleza, tá legal, não vou mudar ele por enquanto. Esse sweep aqui, ó, que é o sweep 1, tem um círculo dentro dele. Esse aqui a gente vai vir com a ferramenta de escala e do lado de fora, ó, clique e arrasta para deixar ele um pouquinho menor. Mesma coisa no outro círculo, então vem nesse círculo aqui em cima com a ferramenta de escala, ó, deixa um pouquinho menor. Mas por que você não muda direto no sweep? Por que você usa o círculo aqui, ó? É porque se eu mudar no sweep, o que acontece? Ele vai mudar a largura do objeto, ó. Então, essa linha que a gente tem, ela fica mais fina. Eu não quero que ela fique fina, eu só quero que ela fique menor mesmo, ó. Por isso que a gente usa ali pelo círculo. Agora, aproveitando que a gente está no círculo, eu vou vir nesse primeiro aqui embaixo, ó, e com a ferramenta de rotação de frente, eu vou girar um pouquinho aqui, e aí eu já uso a ferramenta de movimentação também, ó, para posicionar para cá, e de ladinho, se você quiser também, você pode rotacionar talvez um pouquinho para frente, com a ferramenta de movimentação, ajusta de novo. Mesma coisa no círculo de cima, ó, seleciona esse círculo, vem aqui, ó, usa a ferramenta de rotação, vou girar no outro sentido, com a ferramenta de movimentação a gente posiciona, e aí de ladinho também a gente pode talvez posicionar para cá. Não se esqueça de voltar aqui, ó, no ângulo de frente e dar uma olhadinha se precisa ajustar de novo. Esse aqui eu ajustei mais um pouquinho, por último no círculo lá de cima, ó. Mesma coisa, gira um pouquinho pro lado, posiciona, vem no outro ângulo aqui, dá mais uma giradinha, posiciona de novo, confere se não tem que mudar a posição aqui também, ó. Eu acho que já tá legal, tá vendo? Então cria um detalhezinho bonitinho. Esse aqui vão ser os elementos como se eles estivessem segurando as bolinhas que a gente tem. Eu até posso pegar esse aqui que a gente fez, que é o de cima, e eu vou só subir ele um pouquinho mais, ó, pelo círculo mesmo, tá? Não esqueça, não muda pelo sweep, muda pelo círculo. Diminui aqui um pouquinho o tamanho. Acho que aqui tá um pouco melhor, ó, que as bolinhas vão ficar penduradas ali. E se você quiser, você pode até subir os outros também. Acho que um pouquinho mais esse aqui e o de baixo também. Diminui um pouquinho o tamanho dele para caber certinho e esse aqui diminui também. Pronto, agora sim, eu acho que tá maravilhoso. Hora da gente fazer as bolinhas. Eu sei que você vai dizer, professor, mas isso é muito difícil, cara. As bolinhas agora devem ser mais difícil ainda. Não é mais difícil, vai ficar bem mais fácil. Olha só, clica aqui, ó, e segura nesse cubo azul e você coloca essa opção aqui de Sphere, usando a ferramenta de movimentação, que é essa aqui do ladinho, ó. Se você puxar pro lado, por essa seta vermelha, você percebe que esse círculo está gigantesco, né? Essa bola está enorme. Então seleciona aqui essa bola, vai lá embaixo em Attributes, Object e Radius, que é o tamanho dela, eu vou colocar 15. Acho que é um tamanho legal, né? Não tá muito grande, ele é muito pequena. Mas se eu quiser depois eu posso trocar esse tamanho? Pode trocar o tamanho depois, é só você selecionar a bolinha e vir lá em Attributes, Object e mudar o Radius também. Agora, para posicionar essas bolinhas, fica meio difícil aqui, né? Do jeito que o Cinema 4D tem, porque eu teria que vir com a ferramenta de movimentação, eu tenho que pôr aqui, eu teria que ficar mudando de ângulo, até acertar certinho. Tá meio loucura isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função que ela se alinha automaticamente. Então para isso, vem aqui em cima, ó, e clica neste botão. Clicou nele? Cliquei, professor lindo! Então agora você vem nesse aqui, ó. Clica nesse aqui e aí você tem algumas opções. A primeira é com
confere se está com o Snap ativado. Deixa ativado, pelo amor de Deus. Aqui em Point você tira e você coloca essa opção aqui ó, de Polygon. E agora é só você fechar. O que você faz? Vem com a ferramenta de movimentação aqui, ó, e move a bolinha. Quando você encostar em cima de alguma superfície, tá vendo, ó? A bolinha sempre se ajusta ali. Então eu vou ficar assim meio de frente, ó. Coloquei a bolinha mais ou menos aqui. Agora eu vou duplicar essa bolinha. Para duplicar é muito fácil. Você pode usar duas opções. Ou Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você move onde você quer. Ou você já arrasta antes do Ctrl+C, Ctrl+V, segurando o Ctrl. Então com o Ctrl, ó, arrasta para o lado, posiciona a bolinha aqui. Eu vou até descer ela um pouquinho mais, ó. Posicionei aqui e de novo com o Ctrl, ó. Posiciona ela aqui. Então, ó, dupliquei 3 bolinhas aqui. Eu vou continuar o processo para as outras partes. Ó. Então, segura o Ctrl, move uma outra bolinha aqui embaixo, talvez uma outra aqui também. Só distribuir um pouco mais as bolinhas do jeito que você achar mais interessantes. Por último, lá em cima também, ó. Segura o Ctrl, coloca uma aqui, talvez uma outra aqui e talvez uma outra aqui. Pronto, colocamos todas as bolinhas. Olha que árvore maravilhosa. Agora eu sei que tem vários tutoriais que eu faço aqui no canal que eu não mostro a parte de iluminação porque eu já fiz outros tutoriais voltados para a parte de iluminação. Mas nesse aqui, a gente vai ver como iluminar e colocar as cores também. Então olha só que maravilha. O que você faz? Primeiro de tudo, vem aqui em cima nessa opção de Redshift e coloque Start IPR. Lembrando, isso que eu vou te mostrar só funciona se você tem o Cinema 4D nas versões mais novas. Nas versões antigas não funciona. Não, infelizmente não funciona. Então se você puder, instale o Cinema 4D aí na versão 2024 pelo menos, que é a versão que tem essa opçãozinha aqui. Então Redshift, coloca essa opção aqui, ó. O que ele faz? Ele vai te mostrar o seu objeto já nas cores da renderização. É como se fosse a imagem final do seu projeto. A renderização é isso, né? É a imagem que ele vai ter. Vamos concordar que a imagem aqui está uma porcaria, né? Porque a gente tem que colocar algumas coisas para deixar muito mais legal ainda. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma luz. Para fazer uma luz, nossa, muito fácil. O que você faz? Primeiro de tudo, ó, clica aqui e segura. E a gente tem uma opção que se chama Dome Light. Dome Light é como se você tivesse criado uma cena em volta, como se você tivesse, sei lá, colocado a sua árvore dentro de uma sala. Essa sala tem as cores das paredes, do teto e do chão de uma cor específica. Mas como é que eu defino esta cor, professor? É só você selecionar o Dome Light, vai em Attributes, Object e você tem a opção de Color. Esse Color eu vou usar essa cor aqui, que é um tomzinho meio de cinza. Eu não acho legal branco total, nem preto total, porque eu quero um pouco de cinza entrando aqui na minha cena. Se você quiser a mesma cor, fala, ai, professor, eu quero a mesma cor que você. Então clica na cor, e aí você vem aqui, ó, nessas setinhas. Peraí que eu me perdi, deixa eu de novo. Clica na cor, clica na setinha e aí você tem essa opção aqui ó, de hexadecimal. Quando você clica nela, automaticamente você pode colocar um código. O código é esse aí, ó, 4F, 4F, 4F. Aí você pode colocar, você vai ter exatamente essa mesma cor que eu aqui. Agora vamos criar as luzes, que são os pontos de luz que vão iluminar a nossa árvore. Para isso você clica aqui nessa opção, ó, só clicar e soltar. Por padrão ele cria uma luz aqui que vai ficar bem no meio da cena, por isso que a iluminação não está muito boa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui nesse RS Area Light e você clica sobre ela com o botão da direita, Animation Tags, e você coloca Target. O que é isso? Eu vou criar uma função que faz com que a minha luz sempre fique apontada para a minha árvore. O que eu vou fazer aqui ó, é vir aqui na parte de baixo, então seleciona essa tag que a gente fez, vem aqui embaixo em Attributes, e aqui eu tenho a opção de Target Object, que basicamente é o objeto que ele vai ficar sempre apontando. O que eu vou fazer ó, é pegar esse primeiro cloner que a gente fez, você clica e arrasta e solta aqui no Target Object. Se você olhar pelas outras partes aqui, tanto aqui de cima quanto de frente, por exemplo, usando a ferramenta de movimentação, ó, eu posso puxar um pouco aqui mais para a esquerda. Só toma cuidado que se você tiver com essa opção aqui ativada ainda, que é a opção de Snap, vai ficar meio chato, né? Então tira essa opção e agora assim, ó, arrasta a movimentação mais ou menos aqui para cima e para a esquerda e olhando pelo topo aqui, ó, puxa um pouquinho para cá. Então a ideia é iluminar meio que de frente no objeto, mas não totalmente de frente, e um pouquinho para cima. Aqui eu vou iluminar a minha cena com um conceito que se chama luz de 3 pontos, ou iluminação de 3 pontos. E aí, na verdade, eu não vou usar 3 pontos, eu vou usar só 2, porque 2 resolve aqui para mim. Mas quando você vai iluminar objetos, geralmente 3 pontos te ajuda muito. Depois eu faço um vídeo explicando mais sobre essas partes aqui, pra gente aplicar isso no 3D. Mas por enquanto, relaxa, tá? É só você fazer essa movimentação aí de colocar um pouquinho para cima, para frente e um pouquinho para esquerda, beleza? O que você faz? Seleciona aqui esse Area Light. E aqui embaixo, ó, se você vir, a gente tem a opção de Object, que dentro do painel de Attributes, você tem essa opção de Color, que é a cor da sua luz. Eu vou colocar essa cor aqui, que depois você pode colocar o código que você quiser. Não, eu quero a mesma cor, professor. Esse código aí, ó, FFFCC6. Pode ser esse código mesmo, que é uma corzinha assim, amarelinha, bem de leve. E você vai perceber que a luz tá muito forte. Então você vem na opção aqui de Intensity, ó. Intensity eu vou colocar, eu acho que um
5. Agora, uma outra coisa que também acontece na nossa luz é que aqui embaixo você tem o tamanho da área dessa luz. Você pode aumentar um pouquinho. Quanto menor aqui a sua luz e você aumenta a intensidade, ó, mais sombra você vai ter, uma sombra mais marcada no objeto. É que aqui eu tenho que colocar uma luz bem forte mesmo, senão ele não pega, mas tá vendo? Ó? Aí a sombra aqui fica bem marcadona. Eu não quero isso, eu quero uma sombra bem fraquinha. Então aqui na opção de size, ó, eu vou colocar 500 de largura e de altura. E a intensidade, não se esqueça, é 5. Então, ó, cor amarelinha, 5. Depois a gente coloca esse tom aqui, essa luz, né, nessas opçõezinhas. Aqui ela parece meio forte ainda, mas relaxa, porque a gente tem que fazer os materiais. E aí, se a gente precisar de algum ajuste, a gente ajusta lá nos materiais. Aproveitando essa luz que a gente já tem, seleciona ela aqui, segurando o Ctrl e usando a ferramenta de movimentação. Ó, você vem aqui, ó, e puxa para o lado aqui para a direita. E aqui de frente, ó, a gente desce um pouquinho. Estou fazendo como se fosse uma luz meio que oposta. Então a gente tem esse resultado aqui, ó, um pouquinho de uma luz de um lado e uma luz aqui um pouquinho no outro lado. Professor, mas eu sou obrigado a fazer sempre essa iluminação aí? Não precisa, mas é uma iluminação que geralmente ela fica bem na maioria dos objetos. Agora, aproveitando isso, eu vou mudar essa segunda cor aqui para um tomzinho mais de azul. Olha só como traz um pouco mais de profundidade para nossa árvore. Então aqui, se você quiser a mesma cor, é só colocar esse código aqui, ó, D6E3FF. Aqui você também pode mudar, talvez algumas opções dessa luz, se você quiser, ó, para ela ficar um pouco mais larga. Então aqui nesse size X, eu vou colocar, ó, 2000. Então essa luz vai ficar um pouco mais larga, ela pega um pouco mais de influência ali dos outros lados. Por enquanto eu acho que a iluminação aqui ela tá boa, como eu te disse, tá um pouco claro ainda demais, mas relaxa que a gente vai fazer os materiais. Para fazer os materiais, muito difícil. Olha só, clica nesse botãozinho aqui e aí você clica 2 vezes nesta área cinza. Clicou 2 vezes, a gente já tem o nosso primeiro material. O que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil é já arrastar esse material para o nosso primeiro cloner. Então joga ele aqui no cloner, ó. Esse primeiro cloner foram as folhas que a gente fez, que na verdade não são folhas, mas enfim, esses cones simbolizam as folhas. Olha como já dá uma sensação da hora. Selecionando o material, aqui do lado direito de novo, em Attributes, Basic Properties, agora porque não tem opção de Object, você tem opções básicas, como a cor. Então aqui a gente pode colocar um tomzinho de verde, que é este código que você está aparecendo aí, ó. Bom, 085A0A, é um tomzinho de verde. Mas eu quero outro tom de verde. Não tem problema, pode usar o tom que você quiser. E aqui embaixo, na opção de Reflection, você tem a opção de Roughness, que basicamente, ó, é o quanto de espalhamento do reflexo você vai ter na superfície. Aqui não precisa ser muito nem pouco, acho que é um 0.4, ó. Tem um certo reflexo, mas não é um reflexo tão marcado assim, ó. 0.4 eu acho que tá bacana, pelo menos para essa ideia aqui que eu não quero tão brilhosa. E você tem aqui embaixo também o quanto ele vai refletir. Quanto mais você coloca, ó, mais reflexo, parece uma coisa meio metálica. Quanto menos você coloca, parece um metal, mas um metal sem cor. Então você pode ir brincando com esses valores. Eu acho que um IOR aqui de 1,8 já tá legal. E aí eu vou continuar colocando isso em outros objetos. Só que para aproveitar que a gente já tem esse material aqui, ó, seleciona ele, dá um Ctrl C, Ctrl V. O material que a gente fez agora, que a gente acabou de copiar e colar, o material novo é esse aqui, esse Matte 1. E esse Matte 1, eu vou vir aqui mudar a cor para um amarelinho, que pode ser esse aí, ó, CC F707. Agora eu preciso aplicar esse material em alguns elementos aqui na tela, então parece muito fácil. Clique, arrasta e solta em cima de algumas bolinhas, ó. Pode ser essa aqui talvez essa outra aqui do lado, essa outra aqui embaixo também. Eu vou colocar mais algumas aleatórias, acho que talvez aqui embaixo, nessa aqui também, deixa eu ver, essa aqui... Eu acho que tá legal. As outras eu vou colocar vermelho. Mas a gente não tem vermelho ainda. Calma, a gente vai fazer o vermelho, tá bom? Então por enquanto é isso, ó. Coloquei o amarelinho aqui. Só que esse amarelo, quando você seleciona ele, eu queria ele um pouco mais brilhoso. Então aqui na opção de Roughness, em vez de 0.4, eu vou colocar 0.1. Que eu quero a bolinha mais brilhosa. E nesse IOR eu quero 2. E o que a gente vai fazer, ó, eu vou selecionar esse mesmo material. Deixa eu só colocar ele também na estrela, que eu acho que vai ficar legal uma estrelona assim, amarelona. Seleciona o material amarelo, Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa, seleciona o material 2, vem aqui, troca a cor para um tom de vermelho. Dessa vez eu não vou te dar um código, você vai colocar o vermelho que você quiser. Clica aqui e define o tom de vermelho que você achar mais interessante, ó. Eu vou arrastar esse material vermelho para essas outras bolinhas que a gente tem aqui que estão sobrando. Só ir girando, gira, clica e arrasta, tá? Básico, ó. Clicou, arrastou, pronto, já coloquei as bolinhas vermelhinhas. Você vai perceber que tem alguns elementos que estão sem materiais, como por exemplo esses arcos que a gente fez. Então se você quiser você pode colocar aqui, acho que o amarelinho também fica bom aqui, ó. Dá um tchan. Ou você poderia colocar vermelho também, mas acho que o vermelho vai chamar muita atenção. Se você quiser falar, não, professor, eu quero colocar vermelho, você não manda em mim. Beleza, pode colocar vermelho se você achar mais interessante aí também. O que tá faltando aqui é só o nosso tronco, que basicamente você pode duplicar talvez o material verde e aí colocar um tomzinho meio de marrom e arrastar no nosso tronco. E aproveitando só mais um detalhe, tá? Se você achar que as luzes estão muito fortes, você pode voltar aqui nas luzes, por exemplo, esse Area Light 1.
Eu acho que ela tá muito forte, talvez. Talvez uns 2 ou 3 no máximo, que é esse tom aqui mais azul. E a luz principal, que é a amarelinha, é que ele tá como 5. Eu acho que 4, talvez, ó. Acho que aqui tá uma iluminação mais legal. E se você quer dominar o cinema 4D de uma vez por todas para criar os seus próprios projetos, o link do meu curso online de cinema 4D tá na descrição do vídeo aí embaixo. Nesse curso, enquanto a gente cria esta cena 3D do começo até o final, você ainda vai aprender tudo o que é necessário para criar os seus próprios projetos no cinema 4D. Mesmo que você já conheça um pouco sobre ele, mas você quer se aprofundar ainda mais, ou caso você não saiba absolutamente nada de 3D, mas você quer entrar de cabeça neste mundo, o link do curso na descrição do vídeo aí embaixo. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tô falando de novo porque é necessário você saber e não esquecer. E se você quiser, clicando neste vídeo aqui do lado, eu te mostro como criar e iluminar uma cena 3D no cinema 4D do começo até o final. É bem legal caso você não saiba as etapas que envolvem toda a produção de um projeto 3D. Então clica aí. Até mais.